Olá, terceiro ano. Então, vamos à resolução do exercício número 1 que vocês têm na aula logo acima. Então, diz assim: uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga elétrica de 4 vezes 10 na menos 15 coulomb. Na aula passada, vocês registraram essa fórmula, que quantidade de carga, que é dado em coulomb, n número de elétrons, vezes E, que é a carga elementar. Carga elementar é a carga do elétron e do próton, que são iguais, porém com sinais opostos. Essa partícula ganhou 2,5 vezes 10 na quarta elétrons, perdeu 2,5 vezes 10 na quarta elétrons, ganhou 4 vezes 10 na quarta, perdeu, e na letra E ganhou 6,4. Então vamos ver o que o exercício quer que a gente faça. É sempre importante tirar as informações. Então, no enunciado do exercício, passou a quantidade de carga, a carga elétrica, 4 vezes 10 na menos 15 coulomb. Esse é o valor de Q. O N é a pergunta: ganhou elétrons, perdeu elétrons, quantos elétrons? E o E é um valor fixo, 1,6 vezes 10 na menos 19. O que a gente vai fazer aqui? Substitui na fórmula, então o nosso Q, 4 vezes 10 na menos 15, igual ao N, que é a nossa pergunta, e o E, 1,6 vezes 10 na menos 19. Uma divisão simples do que está multiplicando passa dividindo. 4 vezes 10 na menos 15 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 é igual ao N. Então, o nosso N, o nosso número de elétrons, vai ser. Como é que eu vou proceder essa divisão? Eu vou poder dividir o 4 pelo 1,6. Vocês talvez vão fazer na calculadora, ou se vocês quiserem relembrar como que faz uma divisão com vírgula, 4 dividido por 1,6, tem que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula, então aqui a vírgula não aparece, mas ela está aqui. Eu coloco e transformo um 40 dividido por 16, que vai dar 2, que dá 32, sobra 8, 85, que dá 80, e nós temos uma resposta de 2,5. E para relembrar divisão de base 10, nós temos divisão de bases iguais, subtraímos os expoentes, uma regrinha que a gente já estudou há um tempo atrás. Então, aqui no rascunho, o que a gente poderia pensar? Nós temos o menos 15, o menos da subtração da regra e o menos do 19. Tem que ter um cuidado com esses sinais aqui. Faz o jogo de sinal e fica com menos 15 mais 19, que resulta em 4. Então, eu tenho vezes 10 elevado na quarta elétrons. E aí vem um problema, porque 2,5 nós temos tanto na letra A como na letra B. 2,5 vezes 10 na quarta elétrons. Então, o que vai definir a minha resposta? O que eu vou definir ou pela letra A ou pela letra B? Eu vou definir no enunciado, na leitura da pergunta. Quando diz assim, uma partícula está eletrizada positivamente. Se ela é positiva, na aula passada vocês copiaram alguns conceitos e tinha a explicação sobre um corpo neutro e um corpo eletrizado. Então, ele vai ser neutro quando ele tiver a mesma quantidade de positivo e de negativo, de prótons e de elétrons. Se ele, por um acaso, ganhar um elétron a mais, ou um próton a mais, ele vai ter quantidades diferentes. Então, vamos supor que o nosso corpo agora tenha 3 prótons e tenha 2 elétrons. Nessa situação, ele está com mais carga positiva. Ele está carregado positivamente. Isso acontece quando ele perde elétrons. Os elétrons estão na eletrosfera, então são eles que se movimentam de um lugar para outro.
Então, se um elétron saiu daqui, o corpo ficou com mais carga positiva, ele ficou carregado positivamente. Então, esse nosso corpo, ele perdeu elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica carregado com mais carga positiva. Então, a opção correta para o nosso exercício é a letra B, perdeu 2,5 vezes 10 na quarta elétrons.